Sejam bem-vindos ao episódio 44 do 433 Losango, agora numa fase de final de época, em que já não há competição clubística, há sim preparação para o europeu que vem com um ano de atraso por força da pandemia. No entanto, isso não quer dizer que não haja algumas notícias e algumas situações dignas de nota. Dou desde já as boas-vindas ao Bruno. Caríssimo, um grande abraço, como é que estás? Boa noite, sempre em forma, porque o redondo também é uma forma. Completamente, concordo perfeitamente contigo. Nunca pensei dizer isto, mas é verdade. Caríssimo amigo, temos assistido a algumas movimentações no mundo do futebol, não só algumas competições que terminam agora de seleções, como eu estava a referir, mas também algumas coisas boas para as cores nacionais, não só no futebol, mas também como há outras coisas além do futebol. Temos tido boas notícias, transferências de místeres. É mesmo pelas notícias que eu quero começar hoje, não para o editorial. Vamos também dar um bocadinho de férias ao editorial nos próximos tempos. Bruno, dou-te a palavra. Portugal, bem alto nos nossos atletas lá fora. Sim, começando pelo mais óbvio, o Falcão voltou a voar alto, Miguel Oliveira voltou a fazer ouvir a portuguesa depois de um grande prémio. E parece que estava a adivinhar quando disse aqui na semana passada que ele normalmente começa ali a temporada sempre calminho, tranquilo, e depois aquilo vai crescendo. Cresceu e cresceu de que maneira, chegou lá ao ponto mais alto. Esperemos que agora dê continuidade, é o que se espera e o que se deseja. Miguel Oliveira já várias vezes o elogiamos aqui, também já não há muito a dizer. Um atleta fantástico que tem conseguido resultados absolutamente estrondosos no MotoGP, agora no Mundial de Motociclismo. Conseguiu mais uma prova bastante conseguida, saiu muito bem. Eu tinha começado em quarto lugar na grelha, saiu muito bem, também com um pequeno O do adversário, também ajudou um bocadinho, escolheu ali um bocadinho mal a trajetória. Chegou à primeira posição, acabou por perder ali uns lugares, depois voltou a recuperar. Fantástico fim de semana, fantástico resultado. Esperemos que seja o primeiro de muitos. Seria engraçado, no mínimo, termos um campeão de motociclismo. Ele já conseguiu no escalão abaixo, agora no escalão maior. Não é impossível e seria interessante porque é uma modalidade que apaixona muitos portugueses, as modalidades de velocidade, seja ralis, Fórmula 1, motociclismo, apaixonam muitos portugueses. Não temos conseguido ter sucesso neste tipo de modalidades e seria Aquela muito pontinha. interessante, muito interessante termos aqui um atleta a conseguir chegar ao ponto mais alto do troféu maior. Esperemos que ele ache que capacidade ele tem. Está numa equipa que lhe pode ajudar e que lhe pode dar também condições para. Esperemos que se tudo conjugue para lá chegar. Também noutras modalidades, chamar aqui a atenção também para a canoagem. O Fernando Pimenta ganhou mais umas medalhas, se bem que há uma do K1 5.000 metros que é inusitado o que se passou. Ele também já veio com umas declarações nada meigas, mas compreensíveis, para enquadrar quem está a ouvir e quem não está a par. Isto normalmente na canoagem, na última volta, é assinalado a entrada na última volta, para avisar aos atletas que, ok, é a última volta que vamos dar. E por lapso do juiz, não foi assinalada a última volta. Ou seja, os atletas não fizeram o sprint final a lutar pela medalha pela posição como seria normal. Estou a fazer a sua luta normal para a posição para fazer a curva e depois sou o apito de fim de prova. E ficaram os três tipo, oi? Olharem uns para os Então, outros, não é? mas isto acabou. Mas já acabou. Foi absurdo, ou seja, e basicamente o Fernando Pimenta veio dizer é tipo, ok, há muitos países que não dão importância a este tipo de modalidades, mas isto é gozar com o esforço
dos atletas. E basicamente, imagine o que era num jogo de futebol, por exemplo, o árbitro esquecesse de apitar para o final do jogo e por acaso aquilo havia um gol e não, isto já acabou há 5 minutos atrás, eu é que me esqueci de avisar. Coisa deste género. O que não seria, não é? E ali foi um bocadinho isto, tipo, não deu o aviso para a última volta e ficaram... Ele ficou a 1 segundo e meio, ou o que é que foi, do primeiro lugar, mas lá está, ficaram os 3 ali todos juntos, que eles iam disputar a posição para fazer a volta. Não fizeram um sprint final, por isso simplesmente, que é o normal numa competição desta. E ele diz, e é verdade, isto é gozar com o esforço do atleta. Atletas que já aqui várias vezes nós referimos, não têm os apoios que têm atletas de futebol, de futsal, de outro tipo de modalidades, e que muitas vezes despendem de muito tempo e de muito dinheiro próprio para poderem treinar e para se poderem preparar para as suas competições, e depois lá está, são aqueles que vão aos mundiais, aos europeus, aos Jogos Olímpicos e trazem a grande parte das medalhas, e a malta aqui sem desprimor, mas a malta do futebol e do basquete, olha, não conseguimos, mais um e tal, pronto, para a próxima corre melhor. E estes desgraçados que andaram limpo, muitos deles que nem sequer são profissionais, não é o caso do Fernando Pimenta, penso eu, mas muitos deles não são profissionais, saem do seu trabalho e depois é que vão fazer o seu treino e fazem uma vida dita normal, como todos nós, e depois vão-se ainda investir mais, muitas vezes, 3 ou 4 horas diárias num treino e numa preparação, e depois a paga que têm é chegar lá e o juiz faz um está tudo bem, acabou, ganharam medalhas, siga. E levam uma maçã de torresmos e um small, como costuma dizer, também, no final. Não, também não é, mas... O agradecimento que levam da sociedade acaba por ser triste. E isto, nem desporto de alta... Atenção, isto não era uma provazinha qualquer. Estamos a falar... Isto era os europeus de canoagem. Também podíamos estar a falar dos Paralímpicos, são tão medalhados e tão campeões e recebem reconhecimento zero, infelizmente. Sim, isso é aquela coisa que também tinha que mudar um bocadinho a mentalidade. Enquanto olharem para os Paralímpicos como coitadinhos e não como atletas de alta competição, exatamente. Vamos ter sempre esta postura que é sempre horrível. E que muitas vezes ganham mais medalhas do que os atletas olímpicos. Sim, das modalidades que não são paralímpicas. Correntes. Infelizmente não são capa de jornal, é notícia de rodapé nos noticiários da televisão em vez de ser notícia de abertura, e lá está, pessoal que abdica de muita coisa para se preparar. E eu digo isto, também tive alguns exemplos de amigos meus de infância que eram atletas por amor à camisola, digamos. O Duarte, que era triatleta. E foi aos Jogos Olímpicos. Sabe-se lá como é que ele conseguiu o patrocínio para ir. E lá está, quase todos aqueles atletas dali de Comaior, os irmãos Vieira na marcha, a Susana Feitor, exatamente. Que ganhou depois alguma notoriedade, mas que ao início, lá está, era malta como eu e tu, que no final das aulas, por exemplo, eu tinha um colega meu, o João, ele praticava natação, ele todos os dias de manhã, quando ia para as aulas às 8h30, ele já tinha 2 horas de treino de natação, e no final das aulas ia treinar mais 2 horas. É os sacrifícios que ninguém dá valor também. 5 dias por semana, ao final de uma semana moe um bocadinho, e lá está, faz aquilo pelo amor à camisola e pelo boa miúdo. Exatamente, a tal santo a palmadinha nas costas. É isso mesmo. Adiante. Depois, as notícias que eu queria chamar aqui a atenção e que eu tomei aqui nota foi numa... ora bem, ver se eu consigo pôr isto como deve ser. Um despedimento, uma contratação e uma contratação que afinal não aconteceu. Ou seja, estou a falar de Zidane, Ancelotti e Conte. O teu comentário às 3 situações que vimos nos últimos dias ficarem resolvidas, porque já se falava que Zidane, por exemplo, estava na porta de saída, que estava já irritado com aquilo, resultou em Ancelotti, e Conte que estava tão bem lançado para ir para o Tottenham, afinal parece pedir dinheiro, não sei, não li em profundidade o que aconteceu. Bruno, chuta aí para os nossos ouvintes o que é que terá acontecido em Londres e em Madrid. Zidane,
É um bocadinho. O Zidane sabe gerir muito bem os egos dentro de um balneário, mas depois há os egos fora do balneário de dirigentes e afins. E Florentino não deve ser fácil trabalhar com ele. Lá estás tu e pronto. Infelizmente não estou por dentro do que é que se passa no Real Madrid, até gostava, não me gostava nada. Se quiserem contratar um olheiro, um analista, seja o que for, tenho aqui, à disposição. Baratinho. Agora um bocadinho mais a sério. Não sabemos o que é que se passa ali, mas não deixa de ser estranho já na altura. A primeira saída do Zidane foi um bocadinho o quê? Agora, no fim de teres ganho tudo, veio-se um bocadinho não se percebeu muito bem. Depois voltou e agora mais uma vez volta a sair. 3 seguidas. Sim, Tinha ganho 3 foram exatamente seguidas. as 3 ligas de campeões seguidas. E agora voltou numa temporada em que não há contratações nenhumas, consegue manter ali, apesar de muitas lesões, apesar da grande vedeta da equipa não aparecer para jogar depois, e andar a fazer anúncios a hambúrguer. Essa foi uma polémica engraçada também. Consegue lutar pelo título até ao final e depois no fim, olha, para a minha vida. Acho que a isto não será alheio todo o burburinho à volta da renovação ou não do Sérgio Ramos. Toda a polémica que se falou da redução de ordenados e do Sérgio Ramos supostamente andar a ligar aos colegas a dizer não aceito isso, que isso é só para poupar dinheiro para ir buscar um Mbappé. Acho que tudo isso também pesou um bocadinho e chegou ao ponto de tipo, estou farto, não estou para aturar isto e não preciso de andar a sujeitar-me a isto para ganhar a vida. E é verdade. Sim, é verdade, mas também, convém não esquecer que o Zidane também não era o flor que se cheirasse quando era jogador, nem era propriamente o gajo mais calmo dentro das 4 linhas. O Sr. Materazzi é capaz de se lembrar ali de qualquer coisa. Portanto, quando temos um feitio assim um bocadinho mais efervescente, digamos, e outro que também não há de ser nada fácil de lidar no lado do presidente, temos ali ingredientes para acontecer algo do género. Agora, vamos a ver, a contratação do Ancelotti é um senhor treinador, já aqui várias vezes elogiado. Pensa sempre que era o Conte, sempre. Acho que, mais uma vez, o Conte também é aquele feitio. Ele e Florentino Pérez, aquilo também devia de ser qualquer coisa de engraçado. E apesar de ter falado aqui da questão tática a semana passada, que também, é difícil, o Conte mas eu tinha sempre aquela cena, eu acho que vai ser o Conte que vai ser contratado, mas afinal... Aquilo ali, havia ali muita coisa que... Não ia funcionar bem, a nível tático, sim. Ia ser difícil. Tático, feitios, lá está, o Conte também. Ele sai do Inter porque, tal, não tem dinheiro para investir. E se calhar o Real também lhe disse, amigo, isto aqui... vais buscar ali um Mbappé, que é o resto nós queremos, e o resto jeita. E pronto. E ele também meu amigo, este que eu tenho aqui, eu vou à minha vida e estou cegado, porque não estou para isto. Também, verdade, lá está, aquele plantel tem ali muito jogador que ou vai à vida deles, ou também são aqueles jogadores que estão ali muito acomodados e que o rendimento nos últimos tempos não tem sido propriamente o melhor. Isco... O Marcelo raramente joga, o próprio Asensio não tem feito aquelas exibições que se esperava. O Marcelo foi muito encostado, pá. Eu acho que não é. Acho que ele foi jogar, se calhar quer jogar, só que encostam o gajo com uma pinta por ter 32 anos, não é tão velho quanto isso. E depois é tal. Sim, mas o Marcelo, é como diz, com a bolinha nos pés e correr para a frente, top. Quando toca a defender, defende tu. Já na altura com o José Mourinho, ele não era propriamente acabado, estava ali no pico da carreira e o Mourinho muitas vezes preferiu o Fábio Coentrão, que não é um senhor, não era ali um lateral do outro mundo, mas que em termos defensivos cumpria muito mais do que o Marcelo. Arriscava menos também ofensivamente. Sim, mas é uma questão de equilíbrios, lá está aí. Como muitas vezes o José Mourinho optava por usar o Marcelo como extremo, lá está sem preocupações defensivas, a fazer aquele brinco como ele gosta, que sai por ali a pintar da cabine telefónica, está tudo bem, e não ter aquelas preocupações defensivas. Num esquema de 3 centrais do Conte, se calhar encaixava bem.
problema é depois ter 3 centrais também lá atrás, quando não sabe se há Sérgio Ramos ou não Se há sabe se o Varane Varane, continua ou não. exatamente. Já que Portanto, falaste nisso também, que ele, não aparentemente era fácil. O United gosta muito do Varane. O Ancelotti, senhor treinador, eu sou sempre um bocadinho averso àquele coisa do bom filho à casa torna. Acho que isto em termos de treinadores, normalmente, se já foste feliz lá uma vez, não voltes, não voltes. a coisa não vai correr bem. O Zidane foi um bocadinho exemplo disso. Acho que ninguém coloca em causa a capacidade nem a qualidade do Carlo Ancelotti. Mas, mais uma vez, ter ali um senhor trabalho pela frente para fazer a tal, não digo limpeza, mas arrumar um bocadinho a casa, perceber se, e isto também será talvez um bocadinho por aí a ideia do Florentino buscar, não esquecer que o Ancelotti treinou ainda Hazard no Chelsea e tirou um bocadinho do melhor da Hazard que nós vimos. Portanto, se calhar conjugar ali um bocadinho as duas coisas, ver Ele se... gosta muito do Bale também, por exemplo. Está Vamos a ver convicto que o Bale vai dar a volta mentalmente Vamos para a este ver se o jogador. Bale se retira ou não, como já foi várias vezes falado. De questão de renovação ou não do Sérgio Ramos, continuar a ser centrais. Vejamos se o Rames não volta a Madrid. Por acaso Ele um post estava engraçado. emprestado. Ele estava emprestado. Não, já foi Foi mesmo definitivo. vendido. Foi mesmo vendido. Só que é sempre a contratação do Ancelotti e é sempre o Rames. Portanto, Pois. vamos a ver se... Mas ele também não está Foi mal ele que servido foi ali no buscar... plantel. Ele para aquela Certo. posição, não falta ali Foi jogadores. ele que o foi buscar para o Real Madrid na primeira vez. É ele que o leva para Munique, levou-o para Liverpool. Portanto, não seria de estranhar que agora o quisesse de volta também para, mais uma vez, contar com ele. Qualidade também não falta. Veremos, e depois lá haverá aqui mais umas quantas danças de treinadores ainda. Veremos o que é que se reserva aqui seguramente. A questão do Bruno Lage ir ou não para o Wolverhampton. Estava ali um bocadinho preso pelas questões burocráticas, ao que parece essa questão já foi desbloqueada, mas ainda não foi oficializado. E o Conte? Quase. O Conte vamos a ver. Isso quase, lá está, o Tottenham também, o Levy também é um bocadinho de pancada e quer tudo e mais alguma coisa. Fala-se também na possibilidade. O Klinsmann falou que o Levy ligou. O Klinsmann quase que se ofereceu, digamos, para ir treinar o Tottenham. É de verdade. Fala-se que o Sarri também estaria interessado no cargo. Sim, tanto que o Sarri era falado para... O Torriense. O Polhanense. Falando de coisas sérias. Saiu da David, falava-se até novamente da possibilidade de ele voltar a Nápoles e afins, mas que estaria ali um bocadinho preso. E da Lazio, não era o Nápoles, desculpa, na Lazio para substituir o Simone Inzaghi, mas que ele estaria um bocadinho, não tinha dado ainda ao sim porque estava a contar do Tottenham ainda lhe dizer qualquer coisa. E o Inzaghi, tu também tinhas noção que ele podia ser realmente o candidato principal a ir para o Inter e confirmou-se também, ele conseguiu o lugar em Milão. Eu gostava que o Pipo também saísse ali do Benevento e pegasse numa equipazinha da Série A novamente, que ele fez um trabalho fantástico com aquela equipa. Ele não foi despedido, no Benevento. Sim, mas por isso é que eu estava a dizer. Okay. Mas gostava que uma equipa maior lhe desse uma oportunidade de pegar numa equipa com aspirações a fazer qualquer coisinha de interessante e não simplesmente lutar pela manutenção. Ranieri saiu da Sampdoria, por exemplo. Sim, saiu da Sampdoria. Era um lugar interessante. Sim, um clube histórico, apesar de não ter ali o plantel fantástico. Ele e o Quagliarella davam uma dupla engraçada no ataque. 39 anos, Quagliarella renovou agora. Aquele Itália é uma jovem promessa ainda. Ainda é uma jovem promessa. Tivemos a questão do voltar ao trabalho do Leonardo Jardim para um campeonato que ninguém também estaria a antever e ele ir para a Arábia não... Isso não diz um bocado do mercado que ele teria cá na Europa, ser tão reduzido. Ninguém se lembra dele. Tu lembravas dele muitas vezes e falavas que era um não é ninguém se lembrar dele. Eu acho que ele estava pura e simplesmente à espera do convite da Premier, que era, ele já várias vezes tinha falado que queria treinar a Premier League.
e provavelmente quando viu sair no Espírito Santo deve ter pensado, bem, É agora. esta malta se calhar vai se lembrar de mim. E depois começa a ser falado do Bruno Lage, ele percebe, afinal não. Não. E então, se bem que vieram logo as teorias da conspiração, a dizer que ali é para ali só, e o contrato acho que se não estou em erro é só de 1 ano, que estaria já à espera que ou o Ruben Amorim fosse contratado ao Sporting daqui a 1 ano para ir pegar novamente no Sporting, que estaria à espera que o Jesus terminasse o contrato no Benfica para dar o Benfica, a questão da renovação ou não do Sérgio Conceição, que ainda estava ali um bocadinho por confirmar, depois acabou por se vir a confirmar, estaria também ali, ok, vou ali fazer um aninho e depois vou ali para Portugal. Por enquanto, veremos o que é que vai dar. Lá está, Sérgio Conceição renovou por 3 anos, portanto, à partida, o Futebol Clube do Porto estará fora de hipótese. Mais notícias, já aqui, extra treinadores. Tivemos a retirada de um dos meus jogadores favoritos, Carlitos Tevez. Já é oficial? Ele se do Boca Juniors e estava no ar se ele se retirava ou não. Ele deixou o Boca e pelas declarações dele dá perfeitamente a entender que se vai retirar. Ele diz que quer passar tempo com a família, que não consegue dar os 120% de entrega que tem que dar para jogar pelo Boca. Portanto, não foi oficial, mas basicamente fez amigo. Agora é passar tempo com a família. E ele deu por todos os clubes em que jogou, deu 120, 150, o que aquele homem dava a jogar. Era um jogador fabuloso, acho que era daqueles. Não engana e entrega como ele teve sempre. Se todos tivessem aquela garra, o futebol era muito mais engraçado. Veio de uma situação muito humilde, muito difícil. Como ele diz, podem criticar o que quiserem, eu ter ido para a China, mas o que eu fui ganhar para lá deu para cuidar da minha família. E a família, como ele diz, não é nada pequena, porque os tios, os primos, os irmãos, é ele que sustenta aquela família toda, que são perto de 50 famílias que ele está a sustentar. E o ir para ali, o que ele foi ganhar é o que ele diz, eu para sustentar esta malta o restinho da vida e se critica o que quiser, eu é que sei o que é preciso. E quando se vem lá de baixo, como se costuma dizer, mesmo do piorzinho, não é criticável. Uma coisa é quando já se tem tudo, ok, vou para ali só porque sim. Outra coisa não, ele veio do nada e, portanto, tudo o que ele possa amelhar é merecido. Aquele país é um país de coisa. Exatamente, e aquela cicatriz que ele tem bem visível na garganta espelha um bocadinho do que é que foi a infância daquele rapaz. Portanto, mas o Apache era uma daquelas figuras que eu sempre adorei ver jogar. Tenho pena de algumas decisões que lá está, que ele tomou ao longo da carreira, mas acho que era um jogador tremendo e nada nunca a apontar, apesar de também não ter um feito nada fácil. Os craques normalmente não têm. E pronto, e teve o azar, entre aspas, de ser contemporâneo de tanto fantástico jogador naquela frente de ataque da Argentina, que alguns tinham que ficar de fora e ele muitas vezes também ficou. E acho que ele ainda apanhou o Palermo, tanto o Palermo já foi uma carrada de anos atrás, acho que ele ainda apanhou o fim de carreira do Palermo e o Palermo estava à frente dele e ele quando começou a aparecer nessa altura depois... Palermo, Agüero, Crespo, Higuaín, Messi, obviamente. Também apanhou... Já foi menos. Já não. O Palermo já ficou com a camisola dele. Sim, portanto mas mesmo assim apanhou ali o Rodrigo Palácio na altura, também era um senhor ponta de lança, apanham muita qualidade ali na frente. Vão ouvindo estes nomes maltinha que é pena o YouTube ver isto tudo, não se esqueçam. Portanto, ele apanhou esses todos e não era fácil jogar sempre. E apesar de tudo, ele foi daqueles que era mais vezes jogava, porque lá está, com aquele querer e com aquela garra na frente, e começas a ganhar 0-0 pelo menos. O Tevez, realmente da falta dele, ele que jogava para a Argentina, a Argentina não teve nada a ver com esta competição, penso eu, que os Estados Unidos venceram agora o México, se não estou em erro. A Liga das Nações da América. Da CONCACAF.
Da CONCACAF. Sim, da Ou estou na CONCACAF. Conmebol, exatamente, estou na Conmebol, a Argentina. Sim, Os Estados sim, Unidos portanto, venceram a competição, que aquilo que mais valia parecia a equipa de sub-21, Bruno. 3-2 após prolongamento contra o México. O México, que apresentou aqui alguns jogadores bem conhecidos do futebol português, o Herrera e o Corona foram titulares. Tem um rapazinho também, mais ou menos conhecido, o Erving Lozano, que jogou lá também na frente. Também percebe qualquer coisa da poda, como se costuma dizer. Os fãs de FM vão conhecer o guarda-redes titular da seleção mexicana, o grande Guilherme Ochoa, que era aquele jogador que todos os mundiais aparecia, era aquele guarda-redes fenomenal e depois ia saber, está a jogar aonde? Está a jogar num clube da segunda divisão francesa, tipo, oi? Até o Lausanne, no FM. Está perdido aonde? Mas o Lausanne está a começar e já está no Nápoles e pronto, está a despontar. Agora o Ochoa, que já com 35 anos, se formos ver a carreira dele, ele passou por clubes, tipo, ele jogou no Ajax durante 3 temporadas, Málaga, Granada, Standard Liège, está no América, ou seja, passou sempre ali um bocadinho por clubes. E ainda é a cara do campeonato da E Liga era um Mexicana, guarda-redes, ainda era hoje. um guarda-redes fenomenal, com uma elasticidade brutal, lá está, é mais pequenino, se calhar por isso não chegou mais longe, mas pronto. E destacava depois também aqui outro jogador que foi lançado e que vou marcar atenção que o México ainda aparece aqui alguns nomes que já não foram titulares, mas bem familiar, o Guardado, Pineda, Salcedo, alguns históricos, tudo maltinha assim, bastante jovem, na casa dos seus 34, 35, por aí fora. Jovens promessas. Jovens promessas, mas uma jovem promessa que ainda melhorou a sopa, que foi o Diego Lainez, que é jogador do Betis, um rapazinho de 20 anos, que também tem alguma qualidade, mas de facto depois do lado dos Estados Unidos marcou, isto começou, o Corona marcou logo aos 2 minutos, só para começar a despachar a coisa. Depois o Reina, o filho do outro rapazinho, também tinha algum jeito e que jogou muito tempo no City, marcou aos 27, o tal Lainez marcou aos 79, o McKennie, aquele médio defensivo, que por acaso o Pirlo achava que ele era aula, marcou aos 82, e no prolongamento aos 114, Pulisic marcou de penalti. Portanto, aqui os Wonder Kids a mostrarem um bocadinho o seu valor, aquele Wonder já não tão kid, Corona, também mostrou a sua qualidade. Vamos a ver se continua a espalhar magia pelos relevados portugueses. Muito se fala da possível saída. Fala-se de Vicente Oliveira saírem os dois ao mesmo tempo para a Fiorentina. Vamos ver se se concretiza. E o caso do Corona também se falavam do Sevilha, do Sr. Roland ou Lopetegui. A cláusula baixou 15 milhões, não é coincidência, portanto é muito difícil o Porto manter esses dois jogadores. E lá está, o Corona vai entrar no último ano de contrato. Sim, e eles vão querer fazer dinheiro de qualquer das maneiras, portanto, se calhar nem para os 25 acaba por ser. E já não é propriamente um jogador, digamos, barato ao clube, o seu vencimento também já será dos mais elevados. Exatamente. Será a altura de fazer algum dinheiro com ele. Das seleções mantemos? Desculpa, deixa-me só uma notícia que também já foi confirmada, aquela não renovação do Donnarumma. Mas que agora, ao que parece, a coisa correu um bocadinho mais para o torto. O senhor já se veio oferecer quase. Traduzindo por miúdos, o senhor Mino Raiola disse, não, para renovar são 12 milhões por temporada para o rapazinho e 20 milhões à cabeça para mim. Porque senão ele não renova. Porque aí tal, a Juve quer o gajo. Só depois a Juve afinal não chegou à frente. E o Pirlo foi-se embora e tal. E o Alegre, se calhar agora chega Alegre. Não vamos meter-nos nisto e estamos sossegados. Não vamos pagar 20 milhões ao Mino Raiola para trazer para aqui o Donnarumma. Nem eles têm dinheiro. Não está aqui em causa a qualidade do jogador. O Chelsea quer e tal, e o outro quer, e mais não sei o quê, e por enquanto ninguém se chegou à frente. Agora falava-se no Paris Saint-Germain, o que eu seriamente duvido, tendo em conta que eles renovaram com o Navas, e portanto não me parece. United. E agora, mas o United mesmo assim, tens lá um bom guarda-redes,
que quer ganhar espaço, e o DG também vai ser difícil vendê-lo. Porque há uns meses atrás falava-se que o Donnarumma, tendo em final de contrato, podia ser o United. Mas hoje já vi uma notícia que o United podia trocar com o Atlético de Madrid para o Black, regressando de Herrera ao Wanda Metropolitano. Portanto, o espaço acaba-se aqui para Donnarumma. E ficou o Henderson outra vez pendurado. Nas covas, pois. É isso. Portanto, vamos a ver. Mas daí, ao que parece, o Sumino Reola já ligou para o Maldini. Tal, vamos negociar outra vez e coisa. Agora. Não, e lá está. E acho que as pessoas do Maldini, o lugar deles já está ocupado. Exatamente. Já contratamos um guarda-redes. É que eu estou a chegar. Portanto, agora já não estamos interessados. Muito obrigado. E diz também, porquê? Porque veio as declarações do Zlatan, que tem uma história curiosa também com o guarda-redes que foi contratado, com o Magna, que na altura, quando o Zlatan jogou no Paris Saint-Germain, cruzou-se com aquele guarda-redes e marcou-lhe um golo e disse que eras um guarda-redes de 3 pontinhos. E a seguir, também o Zlatan, que foi no treino, faz um remate e o Magna defende e diz: olha, tu és um avançado de coisa. E o Zlatan não lhe respondeu, como costuma dizer, que me calou. No final do treino, isto contado pelo guarda-redes, pelo Magna, o Zlatan chegou ao pelo: gosto da tua personalidade. Só lhe disse isto: gosto da tua personalidade. Que ele diz: ok, teve a coragem de lhe responder. Tá bom, este gajo, este é dos meus. E agora, o Zlatan criticou um bocadinho ali o Donnarumma, que é o que ele diz: foste formado aqui, podias ter ficado, e agora, olha, vais à tua vida, e é compreensível que não te quero aqui. Grande um bocadinho também. Sim, e foi outro que eu vi, outro histórico, o Ambrosini, que também se veio pronunciar, e a declaração dele é Ele está marcado brutal. No Milan. Ele está marcado no Não Milan. É questão de estar marcado. Aquilo foi o exemplo, o péssimo exemplo que ele deu, foi um exemplo brutal para todos os que lá estão agora. Por exemplo, o Ambrosini, o que ele disse foi muito... Pois, olha, transferências é normal, e a malta quer dinheiro e por aí fora, certo. Se tu foste formado aqui, este clube deu-te tudo. Se ele já tem, isto é impressionante, ele tem 20 anos, 21, ele já tem mais de 200 jogos na Série A, graças ao Milan, que o pôs a jogar e que apostou nele e acreditou na capacidade dele. E agora, tal, quer dinheiro e não renovo e vou à minha vida, certo? E o Ambrosini falou de um jogo muito engraçado, engraçado salvo seja, que foi o jogo em que se despediram do Milan Ambrosini, Gattuso, Seedorf, que foram alguns 8 jogadores que saíram no final daquela temporada, que ele diz: saímos como? Todos no final do nosso dever cumprido, depois de muitos anos em que sim, também tínhamos ofertas a ganhar mais dinheiro aqui e ali, mas foi este que nos pôs aqui a jogar, era aqui que nós queríamos ficar. E estávamos cá, é o que eu digo, o Kaká, o Pirlo, esses eram todos muito bons. Mas eram bons porque estava lá o Gattuso a virar palhaço no meio campo, porque estava eu a correr por eles, porque o Seedorf não parava e trabalhava para os outros também terem bolinha, e ninguém se queixava. Ninguém se queixava e ninguém exigia mais por isso. O nosso reconhecimento era dado pelos nossos colegas, que no final do jogo, olha, estavam cá e obrigadinho pelo trabalho que fizeram. Isso é que era o reconhecimento que nós queríamos, não era mais nada. Isto mostra um bocadinho também do que é a mentalidade a Itália. Old school também. Old school, mas principal, a Itália ainda há muito esta mentalidade, e por isso é que, lá está, a Itália, como costuma dizer, vende os trapos, e eles continuam aqueles jogadores a jogar durante muitos anos, porque há um grande respeito. Eles percebem que, ok, os jogadores não querem sair, e também os próprios clubes. O exemplo que usei aqui há uns tempos do Di Natale Juve era o Udinese, foi estes que me puseram aqui a jogar. Eles é que me deram a oportunidade quando mais ninguém me quis, portanto eu vou sair daqui por aqui. Como o Vardy fez com o Leicester. Isto é de elogiar, é um exemplo para jovens que vão aparecendo por aí.
Eu vou-te dar um minutinho só para responderes uma ideia que eu tive agora. Buffon, falava-se que poderia ter o Benfica como interessado. Achas que o Benfica era capaz de avançar para o Donnarumma? Esquece o ordenado. Esquece o ordenado. Não é esquece o ordenado. Isso é completamente impensável e impossível de acontecer. Dás o estádio à troca para trazer um jogador daqueles. Não sei, mas pronto. Qualquer das formas, lembrei-me. Impossível, porque quando estavas aqui a falar comigo, lembrei-me. Não tens Champions garantida. O Benfica não tem. Duvido que o seu Donnarumma queira ir para um clube que não jogue Champions. E lá está. Para a Liga Portuguesa é completamente impensável vir aquele jogador para aqui. Vamos a ver onde é que ele vai acabar. Foi só uma ideia. Ora bem, portanto, a ideia... E foi mesmo um minuto. Olha... Uma ideia à Vasco. Lembrei-me, vou lá. Não acho que é difícil, porque felizmente a marca Benfica e o Campeonato Nacional estão cada vez mais bem vistos. Portanto não é impossível. Mas não parece qualidade. De nada possível. Um jogador com aquela idade e com aquela qualidade era fabuloso, mas já ok. Vamos lá. Contratar um dos melhores guarda-redes do mundo é fantástico. A diferença é que, e usando o exemplo do Benfica, teve lá o Ederson e o Oblak, mas era quando eles não eram conhecidos. Certo. Quando ninguém sabia quem eram aqueles rapazes. E bastou uma época. Este já é um bocadinho diferente. Já tem um lastro gigante atrás. E tem um Mino Raiola. É o problema. Esse é que é o problema. Bruno, seleções. Vamos manter-nos aqui nas seleções e de forma suave no primeiro tema que eu vou falar. No segundo já peço um bocadinho mais de esmero, vamos dizer assim. Portugal está a preparar-se para o Europeu 2020, que se joga em 2021, como a gente sabe. Empatou 0-0 com a Espanha. Que ideias poderão ter saído desse jogo com os nossos hermanos? Parece que o Ronaldo está em grande forma, porque faz um pique. Faz portanto, 88 metros. Como é que foi? Foi em 10 segundos, ele fez um campo ao outro. Correu 60 metros, não foi em 10 segundos, algo assim do género. Isso... Nós estamos em grande forma porque já estamos a empatar. Portanto, isto é um pronúncio fantástico para o que aí vem e para o europeu que vem a caminho. E mais não digo. Se a gente empata, está tudo bem, é porque isto vai correr bem. Voltamos a 10 minutos. Só queremos um Éder. É só o que nós precisamos, é de um Éder para fazer a festa. Não há Éder, há de haver outro qualquer. Há um André Silva, seja quem for, há de haver ali alguém que marque um golinho no prolongamento e a gente ganha aquilo. Está tudo bem. É o que é preciso. Um bocadinho mais a sério. Não dá para ter grande ideia do que é que será a nossa seleção ou do que é que poderá ser a nossa seleção, porque primeiro ainda não havia todos os jogadores disponíveis, muitos só se juntaram agora mais recentemente à concentração da seleção, e portanto aquilo também foi um 11 um bocadinho assim, digamos, de circunstância, vá. Apesar de tudo, deu para tirar ali ilações o quê? O Danilo é a quarta opção para a defesa central, apesar de ter começado no meio campo, depois recuou para a defesa. Vamos mantendo ali aquele 4-4-2 assim um bocadinho híbrido, com o Renato a dar continuidade à boa forma que teve ao longo da temporada no Lille, a fazer ali um bocadinho o ala interior direito, digamos, que será interessante depois com o regresso do João Cancelo, ver como é que será ali a dinâmica daquele lado direito, com o Cancelo e com o Renato. No outro lado, Jota e Rafael Guerreiro, também me parece que esteja nada mal ali com uma ala nada má. Na frente veremos se o João Félix mantém titularidade. Eu acredito que sim, apesar de algum abaixamento, digamos, de forma. Acho que ele vai manter a titularidade porque combina bem com o Cristiano em termos de movimentações. Entendo bem, acho que daqueles que jogam na frente é o que melhor complementa as movimentações do Cristiano, tendo, por exemplo, o André Silva. A temporada que ele fez, obviamente, merece ser titular, mas hoje o pessoal tem que ter a noção neste esquema e o Cristiano de hoje em dia é muito mais, não é fixo, mas pisa muito mais os mesmos terrenos que o André Silva,
e portanto se calhar não será tão óbvio assim jogarem os dois na frente. E de resto, depois veremos também como é que vai encaixar ali o Bruno Fernandes, porque isto, jogar com Danilo e Sérgio Oliveira é uma coisa, e à partida depois também entrará ali o William, não como médio defensivo, porque o Fernando Santos teve estado muito mais no William, como 8, digamos assim. Uhum. Não estou a ver William e Bruno Fernandes a jogarem, Nem eu. a ser a dupla de médio centro, ou seja, acredito sempre que haverá ali um Ruben Neves ou um Danilo, ou até mesmo um Sérgio Oliveira. Portanto, veremos se o Renato não perde também o lugar para o, entre aspas, para o Bruno Fernandes, e joga o Bruno Fernandes também ali um bocadinho mais encostado à aula. Veremos. Opções não faltam, a qualidade está lá. Critique o que quiserem a convocatória. São estes que lá estão, é com estes que vamos. Eu lembro sempre, toda a gente bateu na altura no Éder e foi ele que nos deu o caneco. Portanto, aqui, e isto depois também vai ser um bocadinho em relação a outro escalão de seleções que vamos falar, é que o Clubite tem de ficar de fora quando toca a seleção. Ponto. São estes que lá estão, não interessa se joga no Futebol Clube do Porto, se joga no Sporting Clube de Portugal, se joga no Sport Lisboa e Benfica, se joga no Carcavelinhos, no União de Santarém. Estão lá, são aqueles que estão a representar a seleção, estão a representar Portugal, não estão a representar clube. Portanto, o clubinho fica de fora e estamos lá e apoiamos todos. Eu dou sempre este exemplo. Eu cresci a ver um Fernando Couto e um Jorge Costa a serem dos jogadores, e o Paulinho Santos a serem dos jogadores que eu mais odiava em termos, quando vias a representar. Odiava, salvo seja. Mas que mais me faziam ferver quando representava o seu clube. E, no entanto, pela seleção, eu adorava a garra que eles tinham, porque davam tudo pela aquela camisola e adorava ver o Paulinho Santos a partir pernas naquele meio campo e a jogar a defesa esquerda e a defesa direita. E a abraçar o João Pinto quando ele marcou um gol. E para quem não sabe, esta frase vai ver o historial dos dois. É o convite que eu vejo. Mas partilhavam um quarto na seleção. Assim. E era outro daqueles que jogavam onde fosse preciso. Exatamente. Por isso simplesmente. Era o Luís Henrique a cada sítio. Quase. Não vi o Paulinho Santos a jogar avançado como viu o Luís Henrique, mas vá. Luís Henrique tudo o que fosse lá atrás a defender. Só falta o seu guarda-redes, realmente. Dos nossos As, vamos passar para o sub-21. Só aqui uma palavra para a Espanha, que também é uma equipa um bocadinho em renovação e com algumas opções que não tão óbvias. Tiveram agora o caso do Sérgio Busquets ter testado positivo, ao que parece todos os restantes testaram negativo, e os portugueses também já fizeram o seu teste e testaram negativo também. Em termos de opções, também aqui o Luís Henrique teve algumas opções para este jogo, assim um bocadinho, no mínimo, discutíveis. Vamos a ver também o europeu que eles fazem. Obviamente são favoritos, mas tem aqui as curiosidades de jogarem com dois centrais canhotos de início. O Laporte e o Paulo Torres. O guarda-redes foi o Nai Simon, que não foi propriamente assim não é propriamente. Foi um bocadinho surpresa não ser o De Gea, digamos, mas este Nai Simon é muito bom guarda-redes. O Morata na frente, desculpem-me lá, mas não é nenhum David Villa, nem nenhum Raul, nem nenhum Elinho Torres, nem perto disso. Ia marcando um gol, é verdade, com aquele estrondo na barra no final, mas também o Cristiano meteu mais uma lá para dentro, acabou por ser anulado. Opções não faltam, e esta seleção espanhola também tem para aqui jogadores de qualidade, e é que eles ficaram de fora, mas vamos a ver, porque lá está, ainda está tudo aqui muito indefinido. Só também uma palavra que falamos aqui, a seleção. O José Mourinho teve uma tirada brutal esta semana, era para falar nisto nas notícias, passou-me lá. Lembrei-me agora. Mandou uma laracha ao seu querido Deschamps e à seleção francesa, e não disse mentira nenhuma. Nós já deixamos aqui algo parecido várias vezes. A seleção francesa dava para levar 3 seleções e qualquer uma delas dava para lutar para o campeonato do mundo. O Deschamps não pareceu muito impressionado, ou melhor, não pareceu gostar muito da conversa e veio mandar uma boca. Respondeu a José Mourinho, só que perdi uma expressão, mas a francês, e perdeu ali um bocadinho a coisa, porque
como eu digo, o que o José Mourinho disse não foi mentira nenhuma, é verdade. E se nós formos ver os jogadores que ficaram de fora da convocatória da seleção francesa, dava para fazer outra seleção que podia não ser campeão do mundo, mas se calhar andava lá perto. Eu ia dizer, eu também pensava o mesmo do Tottenham e afinal não foi isso que se viu. Comparar o Tottenham na Premier League a esta França num campeonato da Europa é, como costumamos dizer, comparar a estrada da beira com a beira da estrada e não tem nada a ver. Mas adiante. Estava a dizer, os nossos As prepararam-se para o Europeu, os nossos Sub-21, à terceira não foi de vez, infelizmente perderam com a Alemanha por 1-0, estavam a ter um desempenho fabuloso e continuaram a ter, não estou a ser crítico, nada disso. Rui Jorge agradeceu a felicidade contra a Espanha e desta vez não o conseguiu ter contra a Alemanha. O provérbio verifica-se, são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. Isto foi daquelas que custou um bocadinho. Tivemos um bocadinho de sorte contra a Espanha, é verdade. Na final, por acaso, acho que foi o jogo menos conseguido da nossa seleção. A seleção alemã, atenção, jogou muito, muito bem. Taticamente foi irrepreensível e soube explorar as limitações táticas da nossa seleção. Jogar com aquele 4-4-2 em Lausanne, em termos defensivos, dá algumas debilidades, porque não tens nas alas quem vá acompanhar o lateral oposto quando ele sobe. Uhum. O que é que aconteceu? O Abdul Conte, podem criticar o que quiserem o rapaz, mas ele foi sempre apanhado 1 contra 1 e muitas vezes 1 contra 2 naquele lado. O Daniel Bragança é fabuloso com a bola nos pés e sai a jogada da pressão de uma forma deliciosa, mas em termos defensivos não é a mesma coisa e não consegue ajudar devidamente neste esquema o seu lateral. O mesmo que o Vitinha do outro lado ou o Dalot. O que é que a seleção alemã fez muito bem? Subia com o lateral esquerdo, mais ou menos até ali ao meio campo, com a bola pelo seu lado esquerdo, virava passo longo para o outro lado. Porquê? Porque aquele lateral direito, o Baku, parecia uma motazinha, passou o jogo inteiro todo a correr pela linha fora. O extremo que jogava daquele lado, lá está, 1 para 1 com o Abdul Conte, subiu ao lateral também, envolvimento também com o médio interior. Era muito complicado. Numérica muito, muito grande. Sempre. E depois também em termos defensivos, os centrais tiveram. O Diogo Leite fez um jogo brutal, o Queiroz também, o Dalot também, o Diogo Costa defendeu-no. Safou ali 3 ou 4 golos, principalmente na segunda parte, mas no lance do golo a linha defensiva está muito mal. Deixa o jogador em jogo, quando claramente aquilo era por ele estar fora de jogo. A opção de começar com o Tiago Tomás não surtiu efeito. Sim, senhor, ele trabalhou muito, teve uma grande entrega, mas depois, em termos ofensivos, não se viu. Dani Mota, na minha opinião, acusou muito o cansaço acumulado do restante da competição, tal como o Vitinha. O Fábio Vieira ganhou o prémio de jogador do Europeu, poderia perfeitamente ter ido para o Vitinha também. O Fábio Vieira, se marca aquele gol de trás do meio campo, esqueçam lá isso, era coisa completamente absurda. Quando eu disse há pouco, que era só aqui a nota final que eu queria deixar, mas também não deixar de elogiar, ponto número 1, não é só Portugal que esteve mal e Portugal perdeu, lá está. A Alemanha jogou muito bem e muito bem treinada também por um daqueles rapazinhos que dentro do campo não se dava por ele, mas que trabalhava naquela seleção alemã, este Kuntz, que era uma coisa impressionante. Era um daqueles médios, lá está. Ninguém dava por ele, mas ele estava lá sempre a fazer o trabalhinho para os outros brilharem. E a seleção alemã tem um bocadinho esse espírito. Todos trabalham muito, grande entrega, grande espírito coletivo. Ganhamos todos, perdemos todos. Exatamente. No caso da seleção portuguesa, quando eu há pouco falei na Clubite, porque houve aquele lance que se perdeu ali na cara do guarda-redes, de andar ali a tentar ganhar o seu espaço, e já houve montes nas redes sociais, pronto, teu lado bom, teu lado mau, um monte de gente a criticar o Vitinha como se fosse o culpado de nós termos perdido a final, e depois mete sempre ali o clube ao barulho. Epá, não tem nada a ver, e convém não esquecer os jogos brutais que este rapaz fez não tínhamos lá chegado sem ele.
Não tínhamos lá chegado sem ele. E outra coisa, ele foi o jogador que mais minutos teve no europeu. Foi aquele médio que quase nunca saiu, quase nunca foi substituído. No jogo com a Itália fez os 120 minutos e nós falamos aqui, ele no final, se tapasse a boca, ele caía para o lado. É normal já não ter o discernimento que um jogador fresquinho ali teria. É normal. E provavelmente, sim, enquanto ele esteve ali a tentar tirar 2 ou 3 alemães do caminho, não viu que estava o colega ao lado com espaço. Acontece. Critiquem quem quiser, vão lá para dentro fazer melhor. Eu aqui sentadinho no sofá na esplanada, olha, está lá o colega ao lado. Mas se calhar lá dentro só via baliza e via 3 ou 4 alemães à minha volta. Ponto. E então com as minhas 2 tabelas que eu tenho ali presas ao tornozelo, era assim uma coisa fantástica. Portanto, o único comentário que eu faço é isso. O único comentário que eu faço é isso, é a estupidez existe em todo lado e infelizmente nas redes sociais temos mais do que material. E sobre isto então nem se fala no futebol, então, bem, aquilo que eu já li... É isso bem, que eu digo, que convém mudar um bocadinho a mentalidade e na seleção, a seleção é Portugal, não há cá clube. Esperemos que sim. Seja quem for que lá esteja. Pequena decepção, por exemplo, o Rafael Leão, que fez um europeu que passou um bocadinho ao lado da coisa. Esperava um bocadinho mais dele, apesar de que não tivemos a oportunidade de ver. Eu gostava de ter visto esta dupla jogar, que era o Gonçalo Ramos e o Rafael Leão. Não haver, ou seja, dando descanso ao Dani Mota, que sim, obviamente titularíssimo e mais uma vez ganhou aqui muitos pontos. Alguém que pegue neste rapaz e o ponha a jogar noutro nível também, que não no Monza. Quando houve ali substituições e o Gonçalo Ramos e o Dani Mota, a coisa resultou muito bem. Gostava de ter visto a capacidade explosiva e de criatividade do Rafael Leão com a capacidade de finalização do Gonçalo Ramos ao lado. Acho que seria uma dupla engraçada. Mais uma vez, temos muita qualidade, muitos jogadores ficaram de fora. Só para terminar, usando aqui uma expressão e uma declaração de um treinador que não o Rui Jorge, que também já o disse, que um senhor que também percebe qualquer coisa de futebol, que é o Dennis Bergkamp, que disse: isto na formação não interessa ganhar, interessa formar. E a frase que temos que reter é essa mesmo. É que, e lá está, isto, ok, ganhar todos querem, obviamente, e é muito melhor, mas o importante é formar jogadores e homens para o futuro, não é ganhar no imediato. Lá está. Estes miúdos que ali estão, já foram muitos deles campeões de sub-17, foram campeões de sub-19. Ok, não ganharam no sub-21. Provavelmente vão ganhar nos AS. Esperemos que sim. Faz tudo parte de um processo. E às vezes estas derrotas também são importantes. Também os ajudam a crescer. Às vezes o mal, e vemos isto muito na formação, estamos aqui a fugir um bocadinho ao tema, mas aqueles jogadores que são formados nos clubes ditos grandes, no Benfica, no Porto, no Sporting, às vezes o passarem um bocadinho também depois pelo outro lado, irem... Porque isto está, desde a formação, está sempre a lutar para ganhar. É muito giro. Mas depois às vezes estar ali numa luta pela manutenção também dá ali uma tarimba um bocadinho diferente e percebem. E passar por aquele clube que não tem as mesmas condições tens que tu limpar as tuas botinhas no fim do treino, que não tens lá a botinha a brilhar no dia a seguir. Faz parte e ajuda também a crescer. E uma derrota de vez em quando também, isto afinal não se ganha sempre. Ok, se calhar a próxima tem que correr um bocadinho mais, tem que fazer um bocadinho diferente. Nada a apontar aqui em termos de entrega, mas faz parte do crescimento também. O Rui Jorge tem feito um trabalho fantástico nesse aspecto, há que dizer a verdade. Chegamos ao final do tempo disponível por hoje. Nós vamos tentar, no próximo episódio da próxima semana, entrar aqui na questão, na final que está agora a decorrer do futsal, o melhor derby do mundo. Hoje não tivemos a oportunidade de discutir, ele está empatado um jogo para cada lado. Para a semana, se não estou a erro, Bruno, corrija se eu estiver enganado, acho que no domingo será... Quinta-feira há jogo. Quinta-feira é o terceiro jogo. E o quarto e o quinto serão no fim de semana, sábado e domingo, ou não? Não. Se jogando na quinta, jogarão depois o quarto jogo no fim de semana. O que poderá significar novo campeão, ou então
o empate a 2 jogos, que tem sido normal entre estas duas fabulosas equipas de Sporting e Benfica. Vamos sem dúvida falar sobre isso no próximo episódio. Por hoje temos de ficar por aqui. Só uma nota muito rápida antes de a gente ir embora. Foi a final do Campeonato de Portugal. Torrense venceu. Torrense, disparate. Trofense foi o campeão do Campeonato de Portugal na final com o Estrela da Amadora. Com o histórico 1-0. Exatamente. Fica a nota final. Bruno, deixo-te aqui um grande abraço e um agradecimento pela tua presença. Espero por ti na próxima semana. E nas tuas palavras, um abraço, até à próxima. Um abraço, até à próxima.